A nossa sorte foi mudada, queridos. Nós temos um bom futuro, um futuro glorioso em Cristo, e podemos desfrutar do presente, vivendo novidade de vida todos os dias. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nós trazemos cativo a obediência de Cristo todo pensamento, e declaramos toda distração sendo anulada no nome de Jesus. Obrigado pela unção que despedaça todo o jugo, e pelo Espírito da verdade se revelando a nós nesta noite, trazendo luz e revelação aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém. Você sabe o que você acabou de declarar? Pode sentar, por favor. Muito obrigado, amados. Julinha, se você puder continuar. Vai gravar? Tá bom. Aleluia. Olha o que nós declaramos cantando. Meu Salvador, serei para sempre teu. Hoje, como foi divulgado, nós vamos falar sobre as boas novas de grande alegria. Esse será o tema, porque é isso que o Evangelho é. Diga, o Evangelho de Cristo são boas novas de grande alegria. Deixa eu te falar o que aconteceu na sua vida. Você tinha como mudar? Dinheiro poderia mudar a sua sorte, o seu destino, a sua natureza. O reino que você faz parte hoje tinha como comprar o passaporte? Religião não pode fazer isso. O ser humano não pode fazer isso, mas ele fez. Aleluia. Boas novas de grande alegria. Boas novas são boas notícias. Sabe, o apóstolo Paulo, uma certa vez, ele disse assim: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus. Digo, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você crê? Você crê na palavra? Você crê no Evangelho? Porque ele é o poder de Deus em ação para salvar a sua vida em qualquer situação. Aquilo que eu e você não podíamos fazer, Jesus fez. Amém? Isso se chama amor. Então nós temos uma extraordinária notícia que o Evangelho de Cristo nos traz e nos faz desfrutar de uma grande ou de uma sobrenatural alegria que começa por dentro. Essas boas novas de grande alegria é porque a promessa que Deus tinha feito para mudar o destino de um homem, para enviar um cordeiro perfeito, para nos substituir como pecadores e nos tornarmos justos, para podermos ter comunhão com Deus como Pai. Para podermos ter acesso a Ele, nós precisávamos ter a nossa natureza mudada. E o Pai, por diversas vezes, o nosso Deus, que é fiel à sua palavra para cumprir, que é um Deus de aliança, aquilo que Ele diz, Ele faz. Amém? Quando o homem se perdeu por desobedecê-lo, por causa da sua natureza de pecador, Deus já não podia ter mais comunhão com o homem. Ou seja, a fonte de vida se tornou escassa. E o homem agora ia tentar viver uma vida na sua própria força, através dos seus sentidos, guiado pelos sentidos, guiado por aquilo que via, que sentia, totalmente dominado pelas emoções, pelos sentimentos, pelo cenário que estava passando. E eu quero te dizer uma coisa, queridos. O homem sem Deus, ele estava caminhando para viver uma eternidade perdida, em sofrimento. Não tinha mais jeito para ele, porque foi uma escolha que ele fez.
ser independente da fonte de vida. E nós não nascemos para viver independentes de Deus. Independência dele é morte. E Deus nunca planejou a morte para o ser humano, não é isso? A morte foi uma consequência do pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom ou o presente gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Então Deus falou de várias formas, através dos profetas, e Ele estava sempre avivando essa declaração, falando sobre esse cordeiro que seria enviado em favor de nós, para nos substituir. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que através dele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Toda maldição, pecado, condenação, culpa, Jesus levou, mas não foi dele, foi meu e seu. E ele pagou isso com a vida. Mas voltando para essas boas novas de grande alegria, nós vamos ver a manifestação dessa promessa, que foi quando os anjos estavam, proclamando, adorando e louvando e trazendo essas boas novas de grande alegria acerca do nascimento de Jesus, que é uma época, onde muitos, Natal e o significado, nascimento de Jesus. Mas nós percebemos, queridos, que o mundo sempre anda na contramão, não é? Das coisas de Deus, do que a palavra de Deus diz. E hoje se tornou uma data comercial, uma data apenas para farra, para comer muito, para beber muito. Mas glória a Deus, porque nós temos a luz de Cristo. E sabe, quando nós entendemos o que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, um bebê nasce, aquele que era Deus, perfeito e completo em tudo, por amor a mim e a você. Ele se manifestou entre os homens na forma de servo, de ser humano. E ele estava ali como uma sinalização do amor de Deus por nós. Porque a palavra de Deus diz lá em João 3,16, porque Deus nos amou de tal maneira. Você é resultado do amor de Deus. Você é fruto de um milagre. Porque antes eu e você estávamos na condição de pecador, inimigos de Deus, separados, não tínhamos condições de ter acesso a Ele. Mas o Filho de Deus se revelou a nós e se manifestou ao mundo para viver a nossa vida. Ele viveu todas as fases, mas Ele escolheu não fazer a sua vontade, mas cumprir a vontade do Pai. E a vontade do Pai era que eu e você fôssemos resgatados do reino das trevas, do reino da morte, e fôssemos colocados em Cristo, fôssemos colocados no nível para o qual Ele nos criou, que foi o nível de comunhão. O nível onde tudo aquilo que Ele planeja, tudo aquilo que Ele pensa a nosso respeito, nós estamos do lado para ouvir e executar. Um nível de viver em tanta comunhão e intimidade, que basta o Pai olhar para nós e a gente já sabe o que Ele quer. Sensibilidade. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu gosto de aproveitar oportunidades como essa para refletir sobre a minha vida, para saber se eu estou vivendo mais uma data como o mundo vive, ou se eu estou celebrando todo dia essas boas novas de grande alegria, pelo simples fato do Salvador do mundo ter se manifestado e consumado a sua obra, e Ele se tornou a porta e a ponte que eu pudesse ter acesso e entrada, e hoje eu pudesse ser participante do reino do Pai como filho. É muita honra. É bom ter comunhão? É. Como filhos de Deus, nós podemos usar essa data com sabedoria,
Aproveitar cada oportunidade, como o apóstolo Paulo diz, para revelar Jesus. E Jesus se revela através do amor, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece Pai. Porque o Pai é o próprio amor, foi o amor dele que fez ele abrir mão daquilo que era mais precioso para ele, que foi o seu filho, para que eu e você hoje pudéssemos fazer parte da sua família. Olha a colheita dele. Olhe para o seu irmão que está do lado e diz: você, ó, é colheita do Pai. Já pensou nisso? Você, ó, é um com Jesus, um só Espírito. Quando você nasceu de novo, quando você escolheu Jesus para ser o seu Salvador e o Senhor da sua vida, você não vive mais do seu jeito. Tudo se torna tão insignificante sem Ele. Sabe por quê? Porque é Ele que dá cor à vida. É Ele que faz a vida florescer. É Ele que faz a vida frutificar. É Ele que fez a semente para germinar, frutificar, dar fruto. A colheita, tudo vem dEle. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Todo dom perfeito, toda boa dádiva, o Deus se revelou a nós. Diga: o melhor de Deus já manifestou-se na minha vida, que é Deus conosco, Deus Emanuel. Ei, Deus está em você, Deus está com você. Você quer mais boas novas de grande alegria do que essa? Aquele bebê que nasceu, Deus que se fez homem, Ele veio com uma missão para mudar o nosso destino, para mudar a nossa sorte, para nos substituir como pecador e nos tornarmos justos diante daquele que é santo e poderoso. E essa aliança que foi fundamentada na obra redentora de Jesus, essa aliança que está fundamentada em superiores promessas, fez com que eu e você nos tornássemos um com Deus, e fez com que eu e você pudéssemos ter acesso a Deus, não somente como Deus, mas como Pai, porque essa aliança em Cristo é a aliança do amor, é a aliança da adoração. Não precisou se levantar outras alianças, essa foi perfeita, porque foi fundamentada naquele Cordeiro perfeito, sem culpa, sem mancha, sem mácula. Sabe, Ele nasceu, Jesus nasceu, para que eu e você vivesse. Diga: Jesus nasceu para que eu vivesse. Diga: Jesus nasceu para que eu não morresse. Nosso destino é da morte eterna, e Ele mudou isso. Ele nasceu trazendo boas novas de grande alegria, dizer: ei, você não vai precisar mais ser escravo, você vai voltar a ser a obra-prima do Criador, porque você foi criado para ser imagem e semelhança dEle, e não ser dominado por nada, mas dominar. Oh, aleluia! Eu amo Jesus. Eu amo a sua palavra. Você ama? Quem ama quer estar junto. Quem ama quer sempre ouvir o amado. Quem ama quer sempre agradar o amado. Quem ama não procura fazer as coisas sozinho, não procura se isolar, não tem nenhum sentimento de vitimismo, não deixa o diabo lhe enganar com derrotas, porque em Cristo você já é mais do que vencedor. Você não nasceu, meu querido, para estar dando ouvido ao diabo. Está escrito logo no início: porque Eva deu ouvido ao diabo, todo tipo de destruição e maldição veio sobre a humanidade. Agora imagina, uma vez que Jesus mudou a nossa sorte, nós nascemos para dar ouvido somente àquele que é o autor da vida.
aquele que sabe tudo ao nosso respeito, aquele que não erra nos seus conselhos, aquele que é perfeito. Então, quando a palavra de Deus, quando a promessa do Pai se manifesta na terra, a gente vê os anjos, um coral cantando. Aleluia. Lá em Lucas, capítulo 2, 10, vamos ler lá. Eu vou ler na versão NVT. Mas o anjo lhe disse: não tenham medo, trago boas notícias, que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isaías tinha falado a respeito desse Salvador, lá no capítulo 9, no versículo 6, na versão Almeida, revista atualizada, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, diga comigo, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Este que é perfeito, este que é maravilhoso, maravilhoso Conselheiro, este que é um Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o nosso Salvador. E nós não podemos comemorar essa data como aqueles que não têm essa aliança comemoram. Nós precisamos entender que essas boas novas de grande alegria, que foi o nascimento do Salvador para mudar a nossa história, ela se manifestou em nós quando nós nascemos de novo. Porque muito mais do que ter nascido numa manjedoura, o que é mais importante é eu saber que Ele nasceu no meu coração. Mudou a minha sorte, mudou a minha natureza, mudou a minha vida, mudou o meu casamento, mudou a minha família, mudou o meu destino, mudou a minha genealogia. O meu passado não me define. O meu passado não pode mais me acusar, porque eu estou em Cristo. Para de olhar para trás. Olha para o seu Salvador, não apenas cante: meu Salvador, serei para sempre teu. Viva para Ele. Você é um com Ele. Você tem uma aliança com Ele. Aquilo que você concordar com Ele é concordado nos céus. Aquilo que você declarar crendo sem duvidar, assim será. Sabe, queridos, eu sei que nós somos um povo muito alegre, porque esse é o Espírito que opera em nós, e a alegria tem a ver com a natureza de Deus em nós. Deus é um Deus de celebração, de júbilo, de alegria. Deus é o Deus da vida e não da morte. Amém? E é por isso que nós nos alegramos em todo tempo, e às vezes sempre temos motivo para estar rindo e brincando um com o outro, não é assim? Principalmente o Verbo Ceilândia. Não perde a oportunidade. Glória a Deus por isso. Só vai melhorar. Mas às vezes nós estamos tão ocupados e envolvidos com as coisas naturais, que muitas vezes, por segundos, ou por minutos, ou por um tempo, é como se você se esquecesse do poder da palavra, quando ela é liberada da sua boca e muda qualquer quadro. Eu achei tão interessante hoje algo que aconteceu. Vamos pegar coisas bem quentinhas, né? A gente tem muita história para contar que aconteceu, isso é bom.
Mas eu lembro que hoje, né, depois daquela festa, com a família, daqueles comes e bebes, da comunhão com os irmãos, faltou energia. Aí você sabe, né? Onde se faz festa, sempre fica muita comida depois. Principalmente se for da família Verbo Cedante, que é um povo abundante. Nada falta, só sobra. Porque eles são generosos no dar, são generosos no plantar. Amém? Aí eu olhei para minha amiga, a irmã Sâmila, e disse assim: vixe, se a luz se ficarmos muito tempo sem energia, vai se estragar as comidas. Aí ela disse assim: chama a energia. Aí eu disse: energia, vem. Mas foi na hora. Pá! Aí eu olhei para ela e disse: meu Deus. No lugar da gente perder tempo de olhar para a situação e falar o que a gente está vendo, por que a gente não chama o que a gente crê? Coisas simples, mas que traz dano se a gente concordar com a situação. Isso é para tudo na vida. Vocês estão entendendo? Muitas vezes nós estamos colhendo o que não queremos, porque não temos alinhado a nossa linguagem com a do Pai, para falar o que Ele fala. Você não vai ver o Pai falando do problema, você vai ver o Pai falando ao problema o que Ele quer que aconteça. E porque nós somos filhos, imitadores dEle, nós vamos fazer como Ele faz, nós vamos agir como Ele age. Estão entendendo? Isso é para tudo, queridos. Porque é muito fácil a gente abrir a boca para murmurar, mas o mesmo tempo que você tem para murmurar, você tem para mudar toda uma condição que está ao seu redor. Fale o que é certo, fale a verdade, fale o que traz vida, fale o que vai mudar a sua sorte, vai mudar o seu destino, vai mudar aquele cenário, vai mudar aquele quadro. Não interessa como vai acontecer, você tem uma palavra que ela é a maior autoridade sobre toda e qualquer situação. Isso é que é boas novas de grande alegria. É você saber que Jesus está com você todos os dias, e aquilo que você falar, Ele está ali para concordar com você, e assim é. Não precisa fazer esforço, não precisa colocar força, não precisa mudar a voz. Basta falar, você é filho dele. Luz, venha. Pá! Só faltou dizer: haja luz, né? Mais um pouquinho. Luz, venha. Tá. Tudo tem ouvido. Eu estava rindo esses dias, né? Porque nós temos uns filhos e uns irmãos que são uma bênção. Tem irmãos, sabe, que tá ali fazendo. Eu me diverti esses dias. Estava cansada, estava. Porque foi uma semana muito corrida, né? De muito trabalho. Mas ao mesmo tempo eu estava meditando, sabe? Como nós devemos valorizar, amados, aqueles que estão nos servindo. Porque muitas vezes, porque a gente não tem feito o serviço deles, parece algo tão natural, porque você já encontra tudo pronto. Mas você não sabe o esforço que eles têm para poder deixar tudo certinho no lugar, organizado para você. Mulheres sabem do que eu estou falando de faxina. Faxina leva tempo. Faxina bota força. Faxina, quando você termina, o seu corpo chega tarde, porque você ralou para deixar tudo no lugar. Maridos, honre suas esposas. Coopera com elas. Dá uma mesada a elas. Dá uma boa oferta. Invista, honre sua esposa. Ei, você sabe que você investindo nela, você está investindo em você. Quem vai ganhar é você. Seja inteligente. Você chega em casa, tem comida pronta, tem casa arrumada, tem roupa passada. Tem uma auxiliadora que, quando você está nervoso ou quer tomar uma decisão errada, ela está: não, meu amor, não é assim. Você tem o fruto. Não deixa a raiva te dominar.
Não deixe a circunstância, é prejuízo, amor. Deus lhe deu uma mulher sábia. Valoriza quem está com você, valoriza a aliança que você tem. Foi você que escolheu, mas você chamou Deus e as pessoas como testemunha. Honre sua palavra. Muda o cenário da sua casa, muda o cenário do seu casamento. Amados, com a palavra que você tem e o Espírito Santo, tudo se dobra, tudo muda. Aleluia. Amados, quem não tem Jesus, aí tem que nascer de novo. Mas quem já nasceu? Que negócio é esse de querer viver como o mundo? Pensar como o mundo? Ei, nosso acusador, aquele que nos condena, aquele que fica lembrando o passado, é o diabo. Nós não estamos aqui para concordar com o diabo. Nós estamos aqui para concordar com Jesus. E o nosso passado já foi perdoado. Jesus já resolveu. Jesus já justificou. João diz: filhinhos, não pequeis. Não faz parte da nossa natureza mais pecar. Diga: eu tenho a natureza do Pai. Mas se você pecar, mas se você errar, mas se você falhar, seja no comportamento, seja na forma de falar, no tratamento, você tem um advogado. Seja rápido para se arrepender. Não dê lugar ao diabo. Não deixa ele tirar vantagem na sua vida, na sua família. Estão entendendo? Não deixe o diabo roubar da sua vida o que custou caro para Jesus, que foi a sua salvação. E nessa salvação que Jesus providenciou para mim e para você, há abundância de vida para ser desfrutado. Abundância de alegria que não depende do exterior para se alegrar, que não depende das coisas, está tudo bem, ou cooperando para se alegrar. É dentro, foi Jesus que nos deu. Faz parte do nosso fruto, do nosso espírito recriado. É fruto do nosso espírito recriado, porque nós sabemos quem somos, porque nós sabemos a que reino pertencemos, porque nós sabemos quem é o nosso Pai. Circunstâncias não vão mudar o nosso comportamento, não vão mudar o nosso humor. A gente vai dormir celebrando e a gente vai acordar celebrando e sendo grato ao Senhor pela oportunidade de desfrutar a vida com Ele. Você não está só, nunca mais você vai estar, porque você foi escolhido para ser a casa dele. Cuida um dos outros, ame uns aos outros. É nisso que nós somos identificados como filhos de Deus, um cuidando do outro. Porque, amados, defeitos e qualidades todo mundo tem, mas nós devemos, colocar as qualidades e ser grato a Deus por elas. E os defeitos, eles serão mudados. Tome uma decisão de viver a vida que Deus lhe deu de forma plena. De forma plena. Não deixa nada interromper a sua comunhão com o Pai. Porque sabe que marido que trata mal a esposa, até suas orações, elas ficam frustradas. Porque como você quer ter comunhão com Deus se você não tem comunhão com a sua aliança? Ou vice-versa, ou esposa. Não adianta querer ser bom fora, se dentro do seu lar você não está honrando Jesus. Porque eu vou te dizer, você pode até esconder dos seus líderes, dos seus pais, dos seus vizinhos, dos seus irmãos, mas Ele está com você. Tenha consciência. E Jesus está com você através do Espírito, não para te condenar, não para te acusar. Estou entendendo? Ele disse: eu não vim para te condenar. Qual é a missão de Jesus? Te salvar. Então, se existe alguma área na sua vida que precisa ser salvo pela palavra, está na hora de você se levantar em ousadia de Satanás. Aqui você não vai me roubar, não. Não tenho parte com você. Aqui quem reina é Jesus, Espírito Santo,
Você é o meu ajudador, você é o meu amigo, você é aquele que me traz sabedoria e me traz as instruções certas. Me ensina como resolver essa situação. Me ensina a ser uma mulher virtuosa. Me ensina a honrar e respeitar o meu marido. Me ensina, Espírito Santo, a amar minha esposa e a ver a minha esposa como um presente do Pai. A amar a minha esposa com seus defeitos e qualidades, como Jesus ama a igreja, que é a noiva dele. Boas novas de grande alegria. Sabe, queridos, às vezes, tenha um coração humilde para você receber a palavra, que a palavra sempre vai vir para te salvar, nunca para te condenar, nem te acusar. Jesus não trabalha assim, quem trabalha é o diabo. O diabo, o que é que ele faz? Ele vai lá no passado e ele começa a trazer situações que, por algum motivo, a gente errou, por falta de conhecimento, por ignorância. Mas a gente já resolveu, já se arrependeu, já pediu perdão, já falou com o Senhor. Aí quando está tudo bem, de repente chega lá os pensamentos, as sugestões. Mas você fez isso. Ou então num momento de conflito. Quantas vezes o diabo não diz, se divorcia que é melhor. Seja livre. Deixa eu te falar, só lembre de uma coisa. Satanás é o pai da mentira. Você decide se vai dar crédito a um mentiroso ou ao Deus de toda a verdade. Estão entendendo? Quando vem qualquer tipo de pensamento, queridos, que você vai para a palavra e é contra a natureza de Deus, é contrário àquilo que o nosso Pai nos ensina e nos educa na sua palavra, seja rápido para abortar esse pensamento e substituir com os pensamentos do Pai, que sempre são bons para você, para nós. Amém, amém? Boas novas de grande alegria. E eu vejo o anjo dizer, não tenho medo. Sabe, o nascimento de Jesus, ele nos abriu esse acesso a Deus como Pai. E hoje eu e você podemos ter acesso a essa presença o tempo todo, para qualquer área da nossa vida. E é interessante que aquilo que você, por se relacionar com Ele, você aprende dele. Você ouve o que ele diz, você é rápido para obedecer, você vai ver as coisas começar a mudar, o cenário começar a mudar. Você quando vê, meu Deus, quem era fulano? Sabe, às vezes você está tão junto e fazendo as coisas para o Senhor, e as coisas começam a acontecer, o cenário começa a mudar, os primeiros que vão notar é aqueles que ficam perto de você. E daqui a pouco eles vão começar a querer descobrir qual é o segredo que você tem. Porque a alegria que você tem, ninguém rouba. Porque você se alegra num tempo difícil e você se alegra também num tempo favorável. Ou seja, nada muda quem você é. Nada muda a sua alegria no Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor é a sua fonte. Diga, o Senhor é a minha fonte. Sabe, porque você tem Jesus, você tem tudo. Você tem a vida. Você tem a sabedoria e o conhecimento para mudar qualquer situação. Você tem acesso ao Pai, como filho que o ama. Aleluia. Sabe, essas boas novas que os anjos trouxeram de grande alegria, que eles proclamaram há muito tempo, mudou a nossa vida. E ainda muda hoje, porque nós somos transformados de glória em glória, de glória em glória, quando nós contemplamos a palavra, quando nós contemplamos Jesus, para ouvir e obedecê-lo, para fazer dele o nosso modelo perfeito. Quanto mais nós contemplamos Jesus, quanto mais nós olhamos para Jesus, nós andamos com Jesus, nós damos ouvidos a Jesus, mais semelhantes a Ele nós ficamos. Aleluia. Sabendo o que falar, sabendo como agir, sabendo como discernir qualquer situação. Semelhantes a
Jesus. Amém, amém? Aleluia. Obrigado, Pai, por tua palavra. A primeira coisa que Jesus veio e fez foi destruir as obras do diabo. Jesus veio e destruiu as obras do diabo no nosso lugar. Aquilo que nos trazia condenação, aquilo que nos fazia ser culpados diante de um veredito de pecado, Jesus foi lá e resolveu. Pagou a nossa dívida. Está tudo pago, né, Carlene? Sabe, eu até indico você a ler o livro Novo Nascimento. Leia de novo, você precisa saber o que aconteceu com você. Não é porque já leu uma vez. Não, nós precisamos estar avivando essas verdades. Você é uma nova criatura, você é uma nova criação. Quem lhe define é o que Jesus fez por você, é o que Ele diz a seu respeito. Você hoje não é mais escravo, você hoje é livre. Porque a palavra de Deus diz: pois o Filho vos libertar. Quem é o Filho? Jesus. Quem é Jesus? A palavra. Se a palavra te libertar, você verdadeiramente será o quê? Livre. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres de quê? Livres de toda acusação, de toda condenação, de toda maldição, de toda ofensa. Por que você vai receber algo que Jesus lhe fez livre, que não pertence mais a você? Por que você vai receber acusação, condenação? Falsa acusação, mentiras a seu respeito? Porque notícias chegam de todo jeito. Mas quando você entende quem você é, diga: eu sou livre. Não deixe o diabo te prender com coisinhas, não. Libera o que você tem dentro de você. Libera perdão, libera vida. Decida viver em comunhão, decida promover a paz, decida levar essas boas novas de grande alegria aonde você chegar, porque você tem boas novas para contar todos os dias. Veja o que Jesus fez na sua vida. Veja o que Jesus fez na sua vida. Traz à memória o que Jesus fez na sua vida. Sabe, aquilo que é impossível para o homem fazer se tornou possível para Deus. E se você anda com Ele e crê nele, tudo se torna possível para você. Tudo. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida que temos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Sabe, queridos, pela fé, eu e você nascemos de novo. No reino de Deus, tudo se move pela fé. Tudo que recebemos do Pai é pela fé. Lá em Efésios diz que toda sorte de bênçãos já foi liberada a nós. Não é assim? Através de Cristo. Então, porque temos Cristo, toda a bênção, toda a sorte de bênção que você precisa para desfrutar já está disponível. Os presentes do Pai. Quando Ele nos criou espírito, alma e corpo. E para cada necessidade que nós temos, no espírito houve um suprimento em Cristo Jesus. E nós nos tornamos um só espírito com Deus. Ou seja, temos a vida de Deus, temos a natureza de Deus, temos a presença de Deus, temos o amor de Deus derramado em nosso coração, temos a unção do Santo para destruir as obras do diabo. Você tem tudo. Todas as bênçãos que está em Cristo, que está na palavra, já foi liberada ao seu espírito, porque você está nele. E com esse poder e essa presença dentro de você, a sua alma, ela vai sendo salva todos os dias, quando você decide andar segundo o padrão da palavra. Quando você decide ouvir o que o Pai diz e praticar. E obedecer. Simples assim. Então, antes você tinha pensamentos
E você daqui a pouco começava a meditar nos pensamentos errados, por conta de uma situação ou de uma circunstância que você estava vivendo. E daqui a pouco sua alegria era roubada. Daqui a pouco seu comportamento já ficava diferente. Não sei se você já viveu com pessoas assim, que de repente, quando você encontra ela, parece que ela se tornou seu inimigo. E você não sabe por quê. Você fica procurando, deixa eu ver o que foi se eu falei alguma coisa, se eu fiz alguma coisa. Mas esse era o nosso comportamento antes de Cristo. Dominados pelos pensamentos errados. Mas hoje, na nova aliança, o que governa os nossos pensamentos é o que a palavra diz. É o que o nosso Pai pensa ao nosso respeito. Tudo que é bom, perfeito, verdadeiro, agradável. Se alguma virtude há, se algum louvor há, é isso que deve ocupar o nosso pensamento. Então o pensamento chega, que geralmente ele chega com lógica, como a Bíblia diz, tem muitas vozes nesse mundo e nenhuma delas sem sentido, ou seja, tem sentido, parece até que o pensamento é seu. Está vendo como nós devemos estar blindados pela palavra? Atentos. Aquilo que a irmã disse, chama a luz, vem luz, é a luz. Do mesmo jeito é você. Pensamento vê, Satanás, fora daqui. A palavra diz, está escrito: Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor reina na minha casa, com a sua paz, com a sua justiça, com a sua verdade. Os anjos do Senhor se acampam ao meu redor, me guarda e me livra do mal. Os anjos do Senhor estão acampados ao redor dos meus filhos, os livrando e os guardando do mal. Ei, coopera com Deus, coopera com a palavra e desfruta dessa vida abundante. Salve a sua alma, começando a dominar seus pensamentos, renovando a sua mente com o que a palavra de Deus diz a seu respeito. E a Bíblia diz, você vê que nascemos de novo. Jesus nasceu e nos tornou possível. Tornou-se possível o Deus Todo-Poderoso nascer em nós e morar em nós. Ter comunhão conosco, Deus Emanuel, o Deus sempre presente, o socorro bem presente, que a qualquer hora e onde você estiver, independente se está só, humanamente falando, ou com alguém, você está com ele, você está guardado, você está seguro, você tem o socorro que você precisa. É só você ter consciência e considerar a presença. Mas sabe que nós não devemos considerar somente a presença na hora que nós precisamos da manifestação dela, ou da ajuda dela. Porque às vezes nós somos rápidos para lembrar que nós temos um socorro bem presente, mas quando estamos em situação de emergência, que já tentamos de todo jeito resolver e não conseguimos, a gente corre, a gente lembra que tem ele, mas não deve ser assim. Ele tem que ser o primeiro. Ajuda, isso é consciência da presença. Sabe, quando a gente está na nossa casa, falando com o nosso filho, ou falando com o nosso cônjuge, nós precisamos ter consciência da presença, para que da nossa boca não saia morte, para que da nossa boca não saia maldição, para que da nossa boca, sabe, não saia aquilo que o diabo quer que a gente diga: destruição, derrota. Vocês estão entendendo? Por considerar a presença de Deus em nós. Ei, nós vamos ter cuidado naquilo que falamos. Ainda que no momento de raiva pode... Sabe quando vem algo que você freia? É igual quem está dirigindo, né, no trânsito. Ele está bem tranquilo lá na via. De repente um carro entra na frente dele. Se ele não estiver atento, vai bater. Você tem que estar andando, vigiando e orando e vigiando. Porque o diabo é oportuno. Nesses momentos de fragilidade, ou se suas emoções foram afetadas de alguma forma com palavra, aí ele chega com sugestões. Mas se você está blindado pela palavra, consciente do Espírito, você não vai falar nada que desagrade ao Espírito. Porque aquilo que sair da sua boca vai sair com tanto poder e força, que o Espírito, você vai falar e ele vai dizer: assim é, assim será. Vai cooperar com você e os sinais vão se manifestar. Não interessa o quadro que o diabo pintar. Ei, você tem um quadro novo para viver em Cristo.
O quadro do diabo não é o quadro original, é um quadro falsificado. Não fique considerando o que o diabo faz, nem falando o que ele faz, e nem agindo como o povo que não conhece a Deus. Ah, está tudo muito caro. Ah, só vai ficar de mal a pior. Amados, pode ficar para quem não tem aliança com Deus, para quem vive segundo os padrões do mundo. Mas para mim e para você que somos filhos de Deus, só vai melhorar, meu amigo. Porque ainda que o mar não se abra, a gente vai passar por cima do mar, mas o mar não vai conseguir nos afogar. O fogo não vai ter poder contra nós de destruir o nosso corpo, porque maior é aquele que está conosco. Aleluia. Salve a sua alma pela prática da palavra, e comece pelos seus pensamentos, pensando como Deus pensa, agindo como Ele age, considerando a pessoa do Espírito Santo que está comigo e com você todos os dias. Ele não está ali somente para situações emergenciais, Ele está ali para ser envolvido em tudo que fazemos. Até no momento que a gente vai conversar com o marido, ou até no momento que a gente ficou chateado com alguma coisa, é melhor parar, respirar fundo e dizer: Pai, o que eu devo fazer? Me ajuda. Você sabe que muitas vezes é mais sábio você ficar calado do que abrir a boca para liberar destruição. Eu conheço pessoas que às vezes quando elas resolvem dar uma volta, aí depois ela volta já, mas ela não abre a boca, não toma. Por quê? Porque pode se arrepender depois, porque foi dominado pela raiva. Nós não somos dominados por nada, nós estamos aqui para dominar. Então salve sua alma, porque você salvando a sua alma com a palavra, uma mente afetada afeta os sentimentos. E se os sentimentos são meditados de forma errada, daqui a pouco vai gerar em nós um comportamento errado, que vai trazer dano para a nossa vida. Então é melhor pensar o que é certo, ter o sentimento de Cristo, ter um sentimento certo, e aí os nossos comportamentos vai corresponder ao comportamento de Deus, e nós vamos ter uma colheita extraordinária. Custe o que custar, porque nem sempre é fácil você nadar contra a maré. Nem sempre é fácil. O diabo está ali com a pressão da sua cabeça para você tomar uma decisão, fazer uma escolha que vai trazer dano, e você decide: Pai, está escrito, eu creio. Aí você declara a palavra, aí você se ocupa com a palavra. Vai ter uma hora que nem o diabo vai conseguir ficar perto de você, porque ele foge daquele que está cheio da palavra. Não é daquele que faz barulho, não. Vocês estão entendendo? Jesus venceu dizendo o quê? Está escrito a palavra. Sabe, queridos, e para finalizar, a palavra de Deus diz, eu vi até o irmão Pastor José Gonçalves, ele falando que se no Natal você não consegue lembrar da cruz de Cristo, você está longe de entender o verdadeiro significado do Natal, porque Jesus nasceu para cumprir uma missão, né? E através da sua morte, da sua crucificação e da sua ressurreição, nós estamos aqui celebrando esse nascimento em nós todos os dias, né? Mas a palavra diz, sabe, Jesus uma certa vez, ele falando, ele disse: olha, vocês não precisam viver uma vida preocupados com o que vão comer, com o que vão vestir, com o dia de amanhã. Vocês só precisam entender que vocês são filhos, e vocês têm um pai que sabe como cuidar bem dos seus filhos. Então o que é que vocês devem fazer? Jesus dando instruções: busque em primeiro lugar o meu reino. Busque em primeiro lugar se envolver comigo. Busque em primeiro lugar se envolver e se encher da minha palavra. E tudo aquilo que você desejar, tudo aquilo que você precisar, Ele será acrescentado. Se manifestará.
Porque a bênção já está dentro de você. Você nasceu de novo. Você tem a palavra habitando dentro de você. E a palavra é uma fonte de vida. Quando você está ocupado com o reino, quando você está ocupado com a palavra, é você declarando e as coisas acontecendo. Você nem faz esforço. Tem coisas que você nem vai falar, você já vai ver o resultado. Por quê? Porque você não está considerando mais importante o que vê, nem o que sente. Você está considerando mais importante aquilo que o seu pai diz a seu respeito. E o seu pai é digno de todo crédito. É digno de toda confiança. Porque ele é perfeito em tudo que faz. Amém?